Olá pessoal, amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o Varão e no último vídeo nós falamos sobre a fundação de Roma, tratamos sobre a lenda e também sobre a história real da cidade. Se vocês quiserem que eu continue falando sobre Roma, deixe nos comentários e eu dou continuidade, ok? Seguindo aqui pessoal, vou deixar claro que isso é um trabalho historiográfico e não é nada pessoal contra a Santa Igreja, que dentre tantos benefícios que tem trazido à humanidade, ela com certeza salvou a cultura ocidental, ok? Vamos lá então. É impossível falarmos sobre Roma e não citar o cristianismo e a Igreja Católica. Esses três estão intimamente ligados um ao outro. Já nos primeiros anos da nossa era, o Império Romano estava em plena expansão e junto com ele o cristianismo vinha rompendo em meio às perseguições e matanças promovidas pelos imperadores romanos. A palavra católica foi aplicada pela primeira vez à Igreja de Roma no século II por Inácio de Antioquia, mas ela só passa a ser adotada oficialmente com um dos atributos essenciais da instituição a partir do Concílio de Constantinopla no ano 381. Vamos seguir aqui e falar sobre a perseguição aos cristãos que ocorreu de forma intermitente durante o período de mais de 2 séculos entre o grande incêndio de Roma em 64 d.C., sob Nero, e o Édito de Milão em 313, em que os imperadores romanos Constantino o Grande e Licínio legalizaram a religião cristã. Então, parece que os problemas dos cristãos acabaram. Agora tudo ficou mais fácil, o próprio imperador Constantino era cristão e, apesar dos conflitos por conta das questões de pontos de doutrina e algumas pequenas ramificações dentro do próprio cristianismo, como o arianismo, por exemplo, mas nos domínios do império não havia maiores dificuldades aos cristãos. A maioria das tribos germânicas que nos séculos seguintes invadiriam o Império Romano adotaram o cristianismo como religião. Clovis I, em 497 mesmo, se converteu ao cristianismo. Carlos Martel aliou-se ao papado e aos mosteiros. Inclusive, essas alianças com esses reis foi muito importante, muito interessante para a igreja. Ela teve muitos benefícios, frutos desses acordos e em poucas décadas se tornaria a instituição mais rica e poderosa da terra. Mas com certeza, pessoal, uma das ruínas que provocaram os maiores problemas de credibilidade da igreja foi justamente essas alianças. Mas até aí o cristianismo seguia seu curso normal, rumo aos 1000 anos e em paz e harmonia. Um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, que ficou conhecido como o Grande Cisma do Oriente, viria a ocorrer. Foi o evento que causou a ruptura da Igreja Cristã, separando-a em duas, Igreja Católica e Igreja Apostólica Ortodoxa, a partir do ano 1054, quando os líderes da Igreja de Constantinopla e de Roma se excomungaram mutuamente. E no finalzinho do primeiro milênio, com as Cruzadas, e o envolvimento, a liderança da Igreja Católica deste que foi um marco relevante na história da Europa e da própria Igreja, as Cruzadas. Com todos esses acontecimentos e essa carnificina que foi as guerras entre cruzados e muçulmanos, isso de certa forma colocou em xeque a credibilidade da Santa Igreja. Será que os representantes de Deus na Terra queriam mesmo salvar a cultura cristã das seitas heréticas, do judaísmo, do Islã de Maomé? Ou eles queriam mesmo era o poder, a opulência, a luxúria e as terras conquistadas dos inimigos dos reis que a Igreja sempre ajudou, apoiou? Sem contar os vários escândalos e pecados sexuais envolvendo monges, padres e mesmo alguns papas. Em meados do ano 1150 na Itália, a Igreja Católica começou uma das mais terríveis perseguições aos cristãos que discordavam dos seus dogmas e preceitos que ela considerava como sendo a lei de Deus. Foram mais de 3 séculos e os valdenses foi um dos grupos que mais sofreram com a perseguição e violência promovida pelos representantes da Santa Igreja. Eles foram caçados, presos, excomungados ou mesmo mortos. Para se ter uma ideia, pessoal, a Itália concedeu liberdade religiosa aos valdenses somente em 1848.
E o acontecimento que marcou e estremeceu as bases do cristianismo para sempre no mundo todo foi a Reforma Protestante e principalmente a Contra-Reforma no Concílio de Trento. Com a volta da Inquisição, que tinha perdido forças em algumas regiões da Europa, e também com a implantação em todos os países católicos, onde a igreja e o próprio cristianismo iriam mergulhar em uma das mais terríveis crises até então. Sob o signo da Santa Inquisição, nos termos do Tribunal do Santo Ofício, milhares de protestantes foram perseguidos e exterminados. Centenas de mulheres foram acusadas de bruxaria e mortas por enforcamento. Fanáticos católicos assassinaram dezenas de homossexuais, quando não eram proibidos de frequentar lugares públicos e eram expulsos e degradados, e lá para onde eles eram levados, mandados, viviam no anonimato. Os que a igreja considerava como hereges eram condenados e queimados em praça pública como espetáculo e principalmente para servir de exemplo aos seus inimigos. Na França, a filha mais velha da igreja, os huguenots foram mortos em dezenas de milhares. Só na noite de São Bartolomeu e nos dias que se seguiram, as vítimas fatais ficaram na casa dos 70 mil. Alguém pode dizer assim, não foi sob as ordens da igreja e do Tribunal do Santo Ofício que aconteceram essas mortes. A igreja não tinha nada a ver com isso. Lembremos-nos então de que Catarina de Médici era uma católica fanática e foi amando dela que o seu filho, rei Carlos IX, que também era católico, mandou executar os protestantes. A cabeça do chefe dos huguenots, Coligny, foi aparentemente enviada ao Papa Gregório XIII e ele reenviou ao rei uma condecoração da Rosa de Ouro. Ele encomendou para ser cantado em ação de graças uma prática que persistiu em anos seguintes, e uma medalha foi cunhada com a frase Hugnotorum Strades em 1572, mostrando um anjo empunhando uma cruz e uma espada perto dos protestantes mortos. Ou seja, difícil desassociar a imagem da igreja da noite de São Bartolomeu. E para finalizar, pessoal, os anabatistas na Alemanha foram quase dizimados, só que nesse caso, os próprios protestantes assassinaram milhares de anabatistas. E agora, lembre de Tomás de Torquemada? Quanto sangue derramado em nome de Deus e sob suas ordens, sob a tutela dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Então, judeus, muçulmanos e os cristãos novos que eram surpreendidos praticando sua religião antiga. E o que também caracterizava e deixava claro que a Santa Igreja tinha culpa e responsabilidade nas milhares de mortes é que as terras e os bens e as riquezas dos hereges e dos inimigos de Deus ficavam com quem? Ficavam com o Estado e com a própria igreja, e quando ela não ficava, era beneficiada de alguma forma pelo Estado e pelos reis e príncipes que faziam parte desses acordos com a Igreja Católica. Então, alguns teólogos, escritores e formadores de opinião, que são católicos, não assumem que a Igreja estivesse envolvida diretamente na maioria das perseguições e crimes atribuídos a ela. Foram outros tempos? Sim. A Igreja tinha o dever de salvar a cultura ocidental? Também. Combater as heresias? Claro. Sim, tudo isso é verdade. Então, por que a dificuldade de assumir que houve excessos e os crimes acabaram acontecendo? Não por acaso os 1000 anos da Idade Média ficou conhecido como Idade das Trevas. Encerrando aqui, pessoal, e vocês que acompanharam o vídeo até o final gostaram? Se sim, deixem o seu like, se inscrevam no canal e façam um comentário. Isso é muito importante para mim e não lhe custa nada, beleza? Eu já te espero para o nosso próximo vídeo aqui do Toy História. A todos vocês, o meu muito obrigado.